estudo de hoje é um estudo muito importante, porque ao longo dos anos a gente vê como o diabo ele tem atuado para emburrecer o povo, vamos dizer assim, em relação à palavra do Senhor. Não é novo. A gente vai ver os apóstolos lutando contra os hereges, contra as seitas, não é isso? A gente pode até falar, por exemplo, do judaísmo. O judaísmo, hoje, ele é uma seita e no tempo de Cristo também, porque os judeus, eles interpretavam a Bíblia, né, o Antigo Testamento, principalmente a Torá, ao seu bel prazer. E com isso eles formavam uma religião completamente diferente da religião que o próprio Deus fundou, que foi o judaísmo. Na realidade, quem fundou o judaísmo, quem instituiu o judaísmo, foi o próprio Deus. Mas por causa das interpretações erradas que os judeus faziam, automaticamente isso fez com que eles desviassem do propósito do Senhor. E isso é muito sério e é muito fácil acontecer. Qualquer igreja corre esse risco de se desviar da verdade. Tá? Por exemplo, os irmãos sabem que eu retornei da África há pouco tempo e lá na África a religião predominante lá é o islamismo. Embora não pareça, mas é o islamismo. E o islamismo está ganhando força a cada dia, viu? Ele tem as suas estratégias para ganhar adeptos, fazer discípulos. Eles investem pesado, estou falando financeiramente. Lá, por exemplo, eles ganharam moçambicano, eles abrem padaria, supermercado e contratam esses moçambicanos. E pouco a pouco eles vão então discipulando esses moçambicanos e eles acabam se tornando muçulmanos. Principalmente no extremo norte de Moçambique, fica mais ou menos a 4.000 quilômetros da capital até o extremo norte. Lá eles até matam, eles são radicais. E além do islamismo, lá em Moçambique, tem uma religião chamada apóstolo. Aí fala do profeta Filipe, é o único profeta verdadeiro, tal. E quando a gente passa nas ruas, dia de domingo, a gente vê multidões e multidões de pessoas todas vestidas de branco, sabe? Essa igreja, ela é oriunda da igreja católica. Por que eu estou citando isso? Porque eu fiquei muito assustado ao ver multidões e multidões indo para essa igreja dos apóstolos, e entre outras seitas que lá existem, o curanderismo, a bruxaria, né? E por que eu estou citando isso também? Porque essas religiões, elas surgiram a partir das escrituras. Então, não se escandalize pelo que eu vou falar, mas a escritura, a Bíblia, ela é a maior fonte de heresia que há. Calme. Eu só estou dizendo o seguinte, que todas as religiões, elas surgiram a partir das escrituras. Por que eu estou dizendo que ela é a maior fonte de heresia? Porque as heresias elas são tiradas de lá das escrituras. De que maneira? Quando o homem interpreta a Bíblia errado. Pronto, a partir do momento que o homem faz uma interpretação errada das escrituras, ele tira a heresia de lá, tá? Então por isso que nós temos que ficar atentos e também nós temos que ter muito cuidado ao interpretar as escrituras. Senão a gente acaba simplesmente levantando uma heresia e a igreja ela vai se afundando até se tornar uma seita. Nem toda igreja que tem a heresia é uma seita. Às vezes é uma heresia ali, aqui. O que faz a igreja ser uma seita é a quantidade de heresia. Vocês pegaram isso aí? A gente vai ver, por exemplo, no estudo que a igreja católica ela foi levantando heresias, até se tornar uma seita de fato. É isso que acontece quando a gente não interpreta a Bíblia corretamente. A gente acaba levantando uma heresia, tá? Então, a cada dia que passa, o diabo ele tem ganhado campo. A gente tem o catolicismo, nós vamos falar bastante dele. Nós temos a Testemunho de Jeová, nós temos a Adventista do sétimo dia, nós temos os mormos, nós temos a congregação cristã. A congregação cristã, então, se parece muito conosco. E esse é o problema. Por exemplo, o espiritismo é espiritismo, está muito distante da gente, né? Além do espiritismo, a gente tem, por exemplo, o catolicismo. Difere demais da gente, não é? O catolicismo, logo a gente consegue identificar que é uma seita. Agora, quando a gente se depara com uma igreja que parece muito conosco, com a nossa denominação, aí causa muita confusão. Por exemplo, o Adventista do sétimo dia, entre aspas, eles querem realmente ser os nossos irmãos. E, por exemplo, tem o Rodrigo Silva, que ele é hiper mega inteligente. Ele é arqueólogo, né? Então, ele é muito inteligente. Então, tem muitos... Assim, não estou dizendo que a gente não possa consumir material dele, mas tem que consumir com muito cuidado, porque ele se parece muito com a gente.
E eles querem isso. Eles querem que eu já vi Rodrigo Silva pregando em Assembleia de Deus, por exemplo. Já vi, né? Então, quer dizer, é um homem que não acredita, por exemplo, no batismo com o Espírito Santo. É um homem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita muito mais nas profecias da Ellen White do que na Bíblia. É uma igreja que guarda o sábado, não que seja errado guardar o sábado, domingo, ou segunda, ou terça, mas eles entendem que quem não guarda o sábado, automaticamente está pecando, está condenado por não guardar o sábado. Ou seja, a salvação ela está no sábado, e não em Cristo. Então, essas igrejas que parecem conosco, a congregação cristã, então, a congregação cristã, ela acredita em todos os dons que nós acreditamos, ela acredita, sabe? Então, visão, revelação, etc. Mas, no entanto, proíbe o pastor de estudar uma mensagem. A mensagem tem que ser espontânea, né? O Espírito Santo que tem que dar ali na hora a mensagem. Olha só que situação. Proíbe o membro de fazer um curso de teologia, por exemplo. Tá vendo? E série de outras coisas que tem. Nós vamos ver mais pra frente aí, tá? Então, por isso que estudar sobre religiões comparadas é muito importante. Seitas, heresias é muito importante. Eu compartilhei aí 2 links referente a 2 vídeos, tá? Um do Augusto Nicodemos e outro do pastor Paulo Júnior. Assistam, é muito importante, tá bom? Porque eles vão falar como... A gente vai falar aqui também, mas é bom vocês assistirem lá também, né? São 2 homens de referência, tá bom? Não deixe de assistir, não. Vamos lá. Existem milhares de religiões nesse mundo. E, obviamente, nem todas são certas. O próprio Jesus advertiu seus discípulos de que viriam falsos profetas usando o seu nome e ensinando mentiras para desviar as pessoas da verdade. Mateus 24, 24. O apóstolo Paulo também falou que existem pessoas de consciência cauterizada, que falam mentiras e que são inspiradas por espíritos enganadores. 1 Timóteo 4, 1 ao 2, depois vocês podem conferir. Nós chamamos de seitas a essas religiões, né? Não estamos dizendo que todos que pertencem a uma seita são desonestas ou mal intencionadas. Então, conforme eu falei, a intenção do diabo de distorcer a palavra é uma intenção antiga. É um trabalho antigo que ele já faz. E ele usa os seus súditos para fazer isso, né? Então são pessoas mal intencionadas. A gente está falando de líderes. Por exemplo, quando a gente lê ali João capítulo 10, a gente vai ver que o lobo ali não é o diabo como muitos interpretam. O lobo ali, que Jesus está se referindo, é um líder mal intencionado. Esse é o lobo. A gente não quer dizer que o diabo não possa usar o líder, ou que o diabo não esteja por trás, né? Claro que ele está. Mas é bem verdade que o diabo usa os seus súditos, os seus agentes, um líder mal intencionado para enganar o povo. É bem verdade que quando eu falava de seitas e heresias, quando eu falava de igrejas falsas, eu ficava muito penalizado pelas pessoas também. Mas eu compreendi que a maioria dessas pessoas que pertencem a uma seita, na realidade, elas estão lá porque elas se identificaram com essas seitas, né? Porque a Bíblia vai falar que haveria tempos trabalhosos, tempos esses que as pessoas teriam comichão nos ouvidos e procurariam para si líderes que lhe falasse de acordo com o desejo dos seus corações, né? Então, se essas pessoas estão lá, é porque elas, na realidade, elas se identificaram com esses líderes. Por exemplo, se a pessoa ela vai para uma igreja que pregue sobre prosperidade, e essa pessoa permanece lá, é porque ela quer ser rica, vamos dizer assim. E aí vai fazer fogueira santa, desafio para a pessoa levar oferta e tal. E as pessoas levam. Por que as pessoas levam? Porque essas pessoas elas querem, de fato, ficar ricas, né? Elas querem ficar ricas. Por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, vai falar o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, se tido coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Tá vendo? Então, eu ficava muito penalizado com as pessoas que escolhiam participar de uma seita. Mas aí, quando eu vi, não, pera lá, na realidade elas que procuram escrever, João capítulo 10 ainda, verso 14, vai falar o seguinte: eu sou bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Tá vendo? Então, o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas
conhece o seu pastor. O versículo 27, por exemplo, vai falar o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Tá vendo? Então, é bem verdade que a Bíblia está bem claro e mostra que a ovelha verdadeira, ela conhece a voz do pastor e conhece a voz do lobo também. Então, a ovelha verdadeira, quando ela ouve uma voz que não é a voz do pastor, ela logo identifica. Agora, quando a ovelha ou a pessoa não é ovelha, é um lobo, né? É um sal insípido, né? É um falso cristão. Nós não estamos generalizando, né? Mas a grande maioria dessas pessoas que participam dessas seitas é porque elas se identificam. Tem muita gente boa lá também, né? Tem muitas pessoas sinceras nessas seitas. Mas a grande maioria é porque se identificam com essas seitas. Então, essas daí não conhecem a voz do pastor porque não são ovelhas verdadeiras. Tá bom? Então, a ovelha verdadeira conhece a voz do pastor. O pastor, o sumo pastor, o supremo pastor, o Senhor Jesus conhece as suas ovelhas. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui está o Augusto Nicodemos, que vai falar alguma coisa, depois vocês assistem aí o vídeo. Existem muitas pessoas sinceras que caíram vítimas de falsos profetas, sem sombras de dúvida. A gente vai encontrar falsos profetas aí de todo tipo. Por exemplo, a gente está num ambiente de estudo aqui, então não tem problema eu falar e citar nomes, eu não faço isso de altar, mas aqui no ambiente de estudo é lícito citar. Por exemplo, a gente tem um falso profeta chamado Leonardo Salles. Esse daí, só Jesus na vida dele. Ele deu um testemunho falando que estava pastoreando, ele não era casado, estava namorando. E aí acontece que ele engravidou a namorada dele. E ele ia tirar a criança. Veja, ele estava tendo relações sexuais com a namorada, mesmo na direção da igreja, e ela engravidou. E aí então ele decidiu tirar o bebê. Até que um pregador, amigo dele, após o culto, foram para um restaurante e, segundo ele contando a história, lá no restaurante, esse pregador falou o seguinte: olha, o que você está pensando em fazer, Deus está falando, não faça, esconda. Ou seja, Deus aconselhou ele a esconder a gravidez da namorada. Olha só que situação. Então esse homem já foi visto em boate, já aconteceu vários escândalos. Mas por que ele arrasta a multidão? É um homem que entrega algumas visões, revelações lá, revela nome, CPF, enfim, as pessoas ficam impressionadas com isso. Então as pessoas vão para a igreja dele, não é para adorar a Deus. As pessoas vão para a igreja dele para receber uma visão, uma profecia, para ter o seu nome revelado. É para isso que as pessoas vão lá para a igreja dele. Então, a gente não pode chamar grande parte dessas pessoas de inocentes, porque elas vão lá para receber justamente isso. Entenderam? Então, ele se parece muito conosco, muito mesmo. Mas a Bíblia não é pregada como realmente deve ser pregada e por aí vai. Tá bom, gente? Então, assim, tá muito complicado hoje, porque a gente vai ver, por exemplo, igrejas passando por treinamento na neurolinguística, né? Para programar o povo. Gente, nós somos frágeis demais. Nós, o ser humano é muito frágil. O ser humano é influenciável, né? Por isso que tem um ditado que diz que amar conversações corrompe o bom costume. Não é isso? E é uma verdade. Acontece que a gente acaba sendo engoldado e acaba, agindo em conformidade uma programação que muitos líderes estão treinando para fazer isso. A gente encontra, por exemplo, hoje em dia, pessoas que se batizam sem saber o verdadeiro significado do batismo, porque as pessoas não passam por um estudo, sabe? A gente está vendo pessoas hoje se rendendo a Cristo, entre aspas, sem saber que realmente está se rendendo a Cristo, né? Então a coisa tá complexa, né? Tá muito complexa. Vamos lá. Existem muitas pessoas sinceras que caem vítimas de falsos profetas. Para evitar que isso ocorra conosco, devemos ser capazes de distinguir os sinais característicos das seitas. Heresia deriva da palavra grega airesis e significa escolha, seleção, preferência. Daí surgiu a palavra seita por efeito de semântica. Do ponto de vista cristão, heresia é o ato de um indivíduo ou de um grupo afastar-se do ensino da palavra de Deus e adotar e divulgar suas próprias ideias ou as ideias de ontem em matéria de religião. Em resumo, é o abandono da verdade. O termo airesis aparece no original em Atos 5, aqui tem algumas passagens aqui que vai mostrar, né? Porque não é novo. Então, o que é uma heresia? O que é uma seita? É quando um líder ele abandona o ensinamento bíblico e passa a caminhar de acordo com as suas ideias, os seus pensamentos, e começa a colocar regras e mais regras para
servir a Deus. Né? Por exemplo, a gente pode citar aqui que normalmente uma seita, ela não tem o Senhor Jesus como centro. A igreja ela não é cristocêntrica. Né? A gente pode dizer aqui o seguinte, que uma seita normalmente, por exemplo, ela não tem a salvação pela graça. Mas a salvação para uma seita é mediante as obras. Por exemplo, a igreja católica mesmo. Você tem que praticar boas obras para que você possa ter direito à salvação. Então, uma seita, repito aqui, não crê na divindade de Cristo. Tá? Por exemplo, a Testemunho de Jeová fala que Jesus é um Deus menor. Aquela igreja que tem aquele grupo, Voz da Verdade, que canta aquele hino, por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Eles não crêem na triunidade, ou na trindade, né? Eles crêem no único Deus. Então, assim, normalmente uma seita, ela não crê na divindade de Cristo. Conforme eu já falei, acredita na salvação pelas obras, ou seja, é Cristo e mais alguma coisa para você ter direito à salvação. Ou seja, a obra que Cristo fez na cruz do Calvário não é suficiente para a pessoa ser salva. Uma seita, olha só que interessante, uma seita, normalmente a igreja, ela é vista como a arca. Lembrando que a arca que Noé construiu, ela não é um tipo da igreja, mas é um tipo de Cristo. Né? Então, assim, uma seita vê como a denominação, a igreja dela, a organização dela, como um único meio para se chegar à salvação. E todas as demais igrejas são infiéis. Os mormons vão falar isso, que fora da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, não há salvação. As Testemunhas de Jeová vão falar isso. O catolicismo também. Né? Fora do catolicismo, não há salvação. A Igreja Adventista do Sétimo Dia também. A congregação cristã também vai falar o mesmo. Pasme, algumas igrejas que se parecem muito mais conosco vão falar que elas são um único meio do homem ser salvo. Então a igreja passa a exercer o papel de Cristo. O centro é o homem, algumas seitas, o centro passa a ser o homem. Os cultos, eles não são dirigidos a Deus, mas são dirigidos ao homem. O culto, tudo é preparado para agradar o homem. É teatro, abre mão dos elementos de um culto, que é a oração, a pregação da palavra, a adoração unicamente a Deus, e começa a implementar um monte de entretenimento, justamente para quê? Para que o homem ele possa se agradar daquele culto ali, não Deus. Já viu aquela situação, aquela pergunta que faz assim, e aí, gostou do culto? Aí a pessoa fala assim, não gostei não. Como se o culto fosse para o homem, fosse para ele. Não somos nós quem temos que gostar do culto. É Deus quem tem que se agradar do culto. Então a pessoa começa a falar assim, não, tá tendo muita oração, né? No culto tem que diminuir a oração, senão as pessoas não vão gostar. Tá pregando muito, né? Diminui, vamos colocar mais louvores, vamos mudar o layout aqui da igreja, um exemplo, nada contra, eu sempre falo isso, tá? Nada contra. Vamos pintar a parede de preto, porque aí fica mais agradável e tal. Né? Há quem diga que se pinta a parede de preto para que o foco possa ficar no altar. Tudo bem, né? Sem problema nenhum, uma estratégia. A Bíblia não vai falar que cor tem que ser a parede. Mas é bem verdade que quando a igreja pinta a parede de preto, né, apaga as luzes, bota luzes piscantes lá e tudo mais, o homem, sem perceber, ele acaba conciliando aquele ambiente sagrado, a igreja, o culto, com uma discoteca, com uma balada. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez vocês estejam pensando que eu estou sendo radical, mas eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que se eu comprasse aqui, digamos que eu comprasse um pinico, novo, né? 0 bala, e colocasse feijoada nesse pinico, né? Feijão preto e tal. Será que a gente comeria essa feijoada com satisfação? Ou a gente teria uma certa dificuldade de comer essa feijoada? Ou digamos que, não é nada absurdo isso que eu tô falando, porque eu já vi um vídeo assim, um restaurante que serve comida na privada, nova, é claro, uma privada nova. E ali, digamos que estivesse dentro de uma privada, será que a gente comeria com satisfação ou a gente teria uma certa... né? Por quê? Eu digo mesmo, eu não comeria. Eu teria uma certa restrição ali, eu teria dificuldade de comer. Por quê? Eu vou conciliar, né, com o uso habitual. Para que se usa o pinico? Para que se usa a privada? Então eu acabo fazendo a associação. Entendeu? Então a gente faz associação, estou falando assim de uma forma bem grotesca, mesmo para os irmãos entenderem. Então, o mesmo acontece em relação à igreja. Quando nós aderimos determinados tipos de música, determinados movimentos, e apaga as luzes, e pinta a parede de preto, a gente acaba, sem perceber,
conciliando esse ambiente sagrado, que é para o culto para Deus, um serviço para Deus, com uma balada. Então, são determinados movimentos que a gente precisa vigiar, senão a gente acaba errando, né, entristecendo, profanando um ambiente que deveria cultuar ao Senhor. É um ambiente agradável? Com certeza, né? Ainda mais para os jovens. Os irmãos vão ver que normalmente igrejas assim acaba juntando muitos jovens mesmo. Porque é um ambiente agradável, principalmente para os jovens. Músicas legais, tal e tudo mais. Mas é complicado. Vamos lá. O estudo da heresiologia é importante, sobretudo pelo fato de os ensinos heréticos e os surgimentos das seitas falsas serem parte da escatologia, isto é, um dos sinais dos tempos. Espera aí, gente. Isso é um sinais dos tempos sobre os quais falaram Jesus e seus apóstolos. O apóstolo Paulo, por exemplo, nos 2 primeiros versículos do capítulo 4 da sua primeira epístola a Timóteo, escreve: mas o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, tá vendo? Alguns se afastarão da fé, se afastarão da verdade, se afastarão do ensinamento correto, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira e que tem cauterizado a própria consciência. Então a gente vê que o diabo está por trás de todas essas seitas. A gente vai ver que normalmente essas seitas elas surgem a partir de uma revelação de um anjo. E a Bíblia vai falar que por mais que um anjo desça do céu vos pregando um outro evangelho, seja considerado anátema. Então, normalmente esses líderes tiveram uma experiência sobrenatural e a partir dessa experiência sobrenatural eles passam a disseminar os seus ensinos, os seus costumes, as suas doutrinas. Tá bom? Estou mudando aqui, vamos para slide 7. O apóstolo Pedro escreveu também: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetidas destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza. Aí a avareza aí. Farão comércio de vós. Olha que interessante, gente, como a palavra é tão fiel, tão verdadeira, tão atual. Farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vocês vendo? Então, a gente vê espíritos malignos influenciando esses homens, influenciando de que maneira? Aproveitando da sua inclinação carnal, né, o seu amor ao dinheiro, vamos dizer assim. Por exemplo, as qualificações dos presbíteros, dos diáconos, uma das qualificações é que não seja apegado ao dinheiro. Então a gente vê falsos líderes influenciados pelo maligno abrindo igrejas, né, para enganar a muitos ou para disseminar os seus ensinamentos errados, as suas heresias, com um objetivo. Que objetivo é esse? Ganhar dinheiro em cima das pessoas. E aí está dizendo o quê? Que muitos seguiriam esses líderes, e o que tem acontecido, né? Muitos acabam seguindo esses líderes, né? E justamente porque elas querem ficar ricas. Algo atraiu. Gente, a gente tem o costume de falar o seguinte: às vezes a gente vê um dos cônjuges, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, reclamando, né, do seu parceiro. Reclama, tal. E aí, se a gente for ver bem, a gente vai ver que eles acabam se parecendo um com o outro, gente. Eles se parecem com o outro. Por isso que tem acreditado que ele se merece, né? Tá reclamando, mas no fundo, aquela pessoa escolheu a outra porque viu muito de si na outra. Desculpe falar assim, não é muito romântico isso, né? Mas quando a gente escolhe uma amizade, né, ou até mesmo uma igreja para congregar, é porque a gente se identificou com aquela igreja. É porque a gente se viu muito de nós naquela igreja. É porque aquela igreja, aquele líder está falando exatamente o que eu quero ouvir. Né? Então, essas pessoas, na realidade, elas acabam não sendo enganadas. Elas seguem porque realmente está falando o que ela quer ouvir. Então, isso é muito sério, muito sério. Tá? Então, se a pessoa for séria, vamos colocar aqui, se a pessoa for uma pessoa séria, né? Se realmente a pessoa é uma ovelha verdadeira, não for um lobo, né? Essa pessoa, ela vai se identificar com líderes sérios, com igreja séria. Agora, se não for uma pessoa séria,
Se for uma pessoa que não esteja, por exemplo, buscando a salvação, mas está buscando riqueza, está buscando, sei lá, bens materiais, enfim, bem-estar, né? Ah, eu quero ficar onde eu me sinta bem. É muito bom a gente ficar onde a gente se sinta bem. Mas a gente ficar onde a gente não é confrontado, por exemplo, aí automaticamente tem alguma coisa de errado. Né? Eu não estou dizendo que as seitas não confrontem. É claro que elas confrontam também. Tem palavras exortativas lá, tem regras pesadas lá. Até porque que eles usam de sufisma, né? O que é sufisma? É mentiras misturadas com verdades. Então eles usam de sufisma. Muitas das vezes tem um programa de oração pesado, tem um programa de jejum pesado, sabe? Um monte de regras e tudo mais. Os mormons mesmo, eles ensinam que o jovem ele deve casar virgem, tá vendo? Então, é o correto. Então, assim, são mentiras misturadas com verdade. Mas o falso cristão, a pessoa que realmente não quer buscar a salvação, mas sim quer buscar líderes que falem, profira palavras que lhe agrade, automaticamente não consegue identificar os erros daquela religião, tá bom? Estou mudando de slide, vou pro 8. Uma seita é identificada em geral por aquilo que ela prega a respeito dos seguintes assuntos. Ó, a Bíblia é sagrada. Normalmente, uma seita, ela não dá importância para as pessoas lerem a Bíblia. Ela não dá tanta importância assim. As pregações já viraram filosofia, a psicologia, a psicanálise já invadiram os púlpitos, sabe? Então, não tem a pregação da palavra de forma expositiva. Lê até a Bíblia, mas fecha a Bíblia e fica falando de si. Vez e mexe, eu ouço os pregadores que só falam de si, sabe? Tipo assim, olha pra mim. Porque uma das características da seita é justamente essa. Tipo, é sempre um líder. Só aquele líder que prega, só aquele líder que ministra, né? Então, normalmente os membros dessa seita olham para o líder como se ele fosse o Deus deles. Então, o líder é o centro. Então, normalmente, o líder ele se esforça para isso, ele coopera para isso. Eu conheço grandes pastores que sempre nas pregações deles eles estão falando assim, certa ocasião, eu estava num casamento e aconteceu isso assim comigo. Certa ocasião, eu estava em casa. E certa ocasião, eu estava fazendo isso ou aquilo. Ele sempre está nas pregações, mas de forma exacerbada. Não estou dizendo que a gente não possa contar uma experiência que nós temos passado. Não estou falando isso. Eu só estou dizendo o seguinte, que nós temos que ser rápido, porque a Bíblia deve ser a nossa regra de fé. Ela quem deve ser pregada. E não, a não ser, por exemplo, no culto de missões e tal, né? Mas mesmo assim, com muito cuidado. Por exemplo, a igreja nos recebeu domingo passado, foi feita uma festa, poxa, nós amamos a festa, mas quem estava lá percebeu que nós falamos da missão, mas não deixamos de falar de Cristo, não deixamos de falar do sacrifício de Cristo, não deixamos de falar que Jesus ele foi o maior de todos os missionários, sabe? É isso, é trazer Cristo para o centro, porque nós somos apenas instrumentos na mão dele, gente. Nós somos apenas um canal de Deus. Ele deve ser o centro de nossas vidas, o centro dos nossos cultos, de nossas igrejas, e não o homem. Então, normalmente, a seita tem o líder como a pessoa central. É ele quem mais prega na igreja, só ele que prega na igreja. Dificilmente outros ministros conseguem pregar na igreja. Até pregam, mas é difícil. Eles têm problema com a pessoa de Deus, né? Com a queda do homem, eles falam muito sobre a queda do homem. Eles têm problema com a pessoa de Cristo. Eles têm problema em explicar qual foi o meio pelo qual nós ganhamos a salvação. Sempre tem mais alguma coisa. É Cristo e Maria, né? Cristo e as obras. Por vir, se é uma seita, ensina sobre esse assunto, não se coaduna com as Escrituras, ou seja, não bate com as Escrituras. Podemos estar certos de que estamos diante de uma seita herética. Entre muitas, melhor, todas essas igrejas que têm esses problemas, nós temos certeza que nós estamos diante de uma seita, tá? Entre muitas razões para o surgimento de seitas falsas no mundo, hoje destacamos as seguintes: a ação diabólica no mundo, tá? A ação diabólica contra a igreja e a ação diabólica contra a palavra de Deus. Então a gente vê que o diabo está por trás de todas essas ações, tá? Então, justamente para quê? Para tentar parar a igreja. Antigamente o diabo tentava matar os cristãos, né? A gente vai ver na época do Coliseu Romano, muitos cristãos morreram. Hoje o diabo já não tenta mais matar a igreja, né? Hoje, por exemplo, o diabo não tenta nos tirar a palavra. A gente tem Bíblia hoje no celular, tem várias versões bíblicas, e essas várias versões bíblicas, aí mora o perigo. Por quê? O diabo hoje não quer acabar com a igreja. O diabo hoje ele inspira os seus súditos, os seus servos, para levantar uma igreja que pareça com a igreja de Cristo.
O diabo hoje não quer destruir as Bíblias, porque ele já tentou fazer isso e não conseguiu. O que o diabo quer fazer? O diabo ele quer distorcer a palavra do Senhor, através de determinadas pregações e também através de determinadas versões bíblicas que estão surgindo a cada dia de forma assustadora. Então, é dessa forma que o diabo trabalha, ou seja, ele está trabalhando de forma sutil, né, justamente para abalar a igreja do Senhor. Mas é bem verdade que a igreja de Cristo ela jamais será abalada, né? Porque ela é de Cristo. O descuido da igreja em pregar o evangelho completo, tá vendo? A falsa hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretar. Não adianta a gente pegar um versículo só e fazer uma pregação em cima dos nossos testemunhos. Não. A igreja tem que pregar a palavra. A melhor pregação é a pregação expositiva, que é versículo por versículo, pega o texto e contexto ali. Tem que ter esse cuidado, tá? Eu citei aqui sobre a questão do uso do véu, tá vendo? Então, quando não se pega texto e contexto, acaba se levantando uma heresia. A falta de conhecimento da verdade bíblica, a falta de maturidade espiritual. Esperamos, pois, que a leitura desse livro possa, de alguma forma, ajudar aqueles que estão à procura da verdade libertadora, Jesus Cristo. Tá bom? Conhecereis a verdade vos libertará, 8:32. Precisamos conhecer a verdade. Nós vamos falar aqui do catolicismo, vamos correr um pouco aqui, tá bom? Pra gente chegar naquela parte que a gente vai ver como que o catolicismo ele foi virando uma seita. Lembrando aqui, gente, algo muito importante. Normalmente os católicos falam que a Igreja Católica Apostólica Romana foi a primeira igreja. Na realidade, a primeira igreja foi a igreja que Cristo fundou. E até então não se tinha nome. E aí os apóstolos, os primeiros cristãos, entenderam que deveriam dar um nome a essa igreja, um nome sugestivo, um nome inclusivo, inclusive no bom sentido, né? Um nome que abrangesse a todos. E aí colocaram o nome da igreja primitiva de católica. Então o nome da igreja primitiva, a igreja que Cristo fundou, foi colocado de católica, tá? E aí, com o passar do tempo, essa igreja se corrompeu. Os líderes dessa igreja, essa igreja foi perseguida pelos imperadores, né? Os irmãos foram mortos, até que Constantino Magno, um imperador, eu estou compactando aí porque isso já é história da igreja, ele teve uma visão, um sonho, né? Segundo ele dado por Deus, que para ele vencer a guerra, ele teria que fazer o sinal da cruz, ou confeccionar o sinal da cruz. E aí foi que ele teve a brilhante ideia, entre aspas, de confeccionar o sinal da cruz no escudo dos soldados. E ele venceu a guerra. Pronto, então a partir desse ano aí, a igreja parou de ser perseguida. E aí a religião ela virou moda, todo mundo então queria ser cristão. E a partir desse ponto aí, eu estou falando de uma igreja que estava situada lá em Roma. Então, voltando um pouquinho aqui, a igreja primitiva recebeu o nome de católica, tá? A palavra católica quer dizer universal, ou seja, a igreja para todos. E aí essa igreja foi se corrompendo até chegar ali na questão de Constantino Magno, que oficializou a religião. E aí a igreja lá de Roma passou então a ser a igreja católica romana. Essa igreja... Normalmente eles falam católica, apostólica, romana, sendo que a igreja de Roma, que se corrompeu, não tem nada a ver com os apóstolos. Tá? Porque o correto, o nome da nossa igreja deveria ser o quê? Igreja Católica Apostólica, só. Católica Apostólica. Por que católica? Porque foi a primeira igreja, a igreja de Cristo, a igreja universal, então a igreja católica. E por que apostólica? Porque nossa igreja, ela foi edificada sobre os fundamentos dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos. Pronto. Mas a igreja de Roma, ela se corrompeu. Então, ela deveria ser chamada Igreja Católica Romana, né? Porque é uma igreja católica romana que se corrompeu. Porque dos fundamentos dos apóstolos, essa igreja de Roma não tem nada. Então, a igreja católica romana não foi a primeira igreja. Muito pelo contrário, a igreja católica romana é uma igreja oriunda da primeira igreja que Cristo fundou, o cristianismo. Ela é oriunda de lá, tá? Sendo que, então, a gente pode dizer aqui com toda certeza que a igreja católica, a igreja que ficava em Roma, se corrompeu. Como o cristianismo passou a ser modismo, todo mundo estava querendo ser cristão, o que estava acontecendo? As pessoas, elas entravam para a igreja e não largavam os seus deuses, os seus santinhos.
elas continuavam com os seus deuses. Então por isso que a Igreja Católica ela foi se corrompendo e se transformou, católica romana, né, se transformou no que se transformou, numa seita, tá bom? Então o catolicismo romano, até bem pouco tempo, os melhores livros escritos sobre seitas e heresia não incluía a Igreja Católica Romana no seu esquema de estudo, talvez devido ao fato de grande parte deles terem sido escritos em países onde essas igrejas não exerciam suficiência influência para ser notada como tal. Então, onde foi escrito os livros sobre seitas e heresia, a Igreja Católica não tinha muita influência, então por esse motivo não entrou em muitos livros sobre seitas e heresia. Não é esse o caso do Brasil, né, onde a grande maioria dos membros de nossa igreja, teoricamente, veio do catolicismo romano, já que essa igreja é majoritária, ou seja, a maioria, né? A maioria acaba seguindo essa igreja, isso nem que seja de forma nominal, mas acaba seguindo. Às vezes a pessoa é espírita, você pergunta a religião dela, e ela fala, eu sou católica porque tem vergonha de falar que é espírita. Em nossa pátria, desde o seu descobrimento. Mudei de slide, estou no 11. Século, ano, dogma ou cerimônia, né? A gente vê aqui, conforme a igreja foi se corrompendo, né? Aqui, por exemplo, entre o primeiro e o segundo século, a gente vai ver que, nesse período, 33 anos a 196, nesse período da história, a igreja não aceitou nenhuma doutrina antibíblica. Tá vendo? Então, a igreja conseguiu se manter até 1990, muitos anos, né? Ali, intacta, sem heresia, sem ensinamento antibíblico. Mas aí, conforme a história que eu passei para vocês, a igreja ela foi se corrompendo a partir do ano de 1997, no segundo século. A gente vai ver Zeferino, bispo de Roma, começou um movimento herético contra a divindade de Cristo, tá vendo aí? Começou a duvidar da divindade de Cristo. Será que Cristo é divino mesmo? E houve concílios e tudo mais para provar que realmente Cristo ele é divino, né? Aliás, a teologia sistemática só existe justamente por causa dessas discussões, né? Deus levantou pessoas, teólogos, para defender a divindade de Cristo. Calixto se torna bispo de Roma, pondo-se à frente da propaganda herética e levando a igreja de Roma para mais longe do caminho de Cristo. Tá vendo? A origem da vida monástica no Egito por Santo Antônio. E assim vai, cultos dos santos, professado por Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo. Primeiros índices de tributo. A igreja começou a cobrar tributos ali, paramentos e altares nas igrejas, usos desses introduzidos pela influência dos pagãos convertidos. Lembra que eu falei? Os pagãos convertidos, entre aspas, né? Porque na realidade eles não se convertiam, eles entravam e não deixavam de servir as suas religiões, os seus deuses. Orações pelos mortos, sinal da cruz feito no ar. Tá vendo como foi? Nada disso faz parte do cristianismo. Maria é proclamada mãe de Deus. O dogma do purgatório começa a ser ensinado. Acho que vocês estão familiarizados com essas doutrinas, né? O latim passa a ser usado como língua oficial nas celebrações litúrgicas. Começa o histórico do papado. Né? Papa, na realidade, quer dizer pai. Mas aí eles começam a colocar um monte de regra para ser na realidade, padre, né? Então começa a colocar um monte de regras. A confissão auricular é introduzida na igreja por religiosos do Oriente, ou seja, as pessoas agora não devem confessar somente a Cristo, mas devem confessar aos padres. Início dos cultos das imagens e das relíquias. Quer dizer, tem um detalhe também que vocês vão ver na história da igreja, que é bem verdade que os primeiros cristãos eles chegaram até a fazer as imagens dos apóstolos, né, justamente para motivar aqueles primeiros cristãos. Eles viveram bem pertinho ali dos apóstolos, estava bem recente a história, né? Então eles fizeram a imagem, mas eles começaram a ver que estava dando problema essas imagens, e aí eles entenderam que não poderia ter imagem nenhuma, né, imagem nenhuma. Depois vocês vão se deparar com esse dado que eu estou dando aqui. A festa de Assunção de Maria é observada pela primeira vez. Canonizações dos santos, começaram a canonizar santos, né, homens pecadores, falhos, e começaram a ver milagres que esses homens estavam fazendo depois de mortos, e aí foram declarados santos. Estabelecimento do dia de finados. Quaresma, canão da missa. Proíbe-se o casamento para os sacerdotes. Os padres agora não podem casar. Os sacerdotes casados devem divorciar-se compulsoriamente, cada um de sua esposa. A indulgência plenária, né? Você joga lá uma oferta, é uma alma que é liberada do purgatório. Introduz-se na igreja o pagamento da missa e o culto aos anjos. Olha como tem muita coisa, gente. Às vezes a pessoa pensa que é só a adoração à imagem, mas não, é muita coisa de errada na igreja católica. A confissão é transformada em artigo de fé. Entre os cônegos de Leão aparecem as primeiras ideias da Imaculada Conceição de Maria.
estabelecido os 7 sacramentos. Concílio de Verona estabelece a Santa Inquisição. Esse período aqui foi terrível, um período macabro. Estabelecida a venda de indulgência. Uso de rosário por Santo Domingo, chefe da Inquisição. Esse nome aqui é até difícil de falar. A transubstanciação, né, transformada em artigo de fé. A transubstanciação é referente à ceia. Eles, até hoje, né, eles creem que o pão se transforma de verdade no corpo de Cristo. E o vinho se transforma no sangue de Cristo. Então por isso que eu tenho até o cuidado, por exemplo, de não chamar a ceia do Senhor de Santa Ceia. Por quê? Essa expressão Santa Ceia não tem na Bíblia. A Bíblia vai falar de ceia do Senhor. Eu sei, não é bem uma heresia, mas eu tenho esse cuidado justamente por causa da Igreja Católica. Então normalmente a gente fala ceia do Senhor porque é assim que a Bíblia chama, de ceia do Senhor. É bem verdade que nós somos muito influenciados pela Igreja Católica. Nós temos muito da Igreja Católica. Essa é a verdade, né? A gente, por exemplo, eu entendo que a gente pode guardar qualquer dia. Pode ser domingo, pode ser sábado, pode ser segunda, pode ser terça. Mas a gente encontra muitos irmãos, como eles vieram da Igreja Católica, falando em guardar domingo. Não, domingo, tem que guardar o domingo é do Senhor. Sim, eu entendo que o domingo é do Senhor, porque normalmente é o dia que todo mundo está em casa. Entendo também que tivemos alguns eventos no domingo. A ressurreição de Cristo foi no domingo e muitos outros eventos foram no domingo. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que guardar de fato o domingo como os judeus guardam o sábado. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá bom? A adoração à hóstia, né? Introduz-se a elevação da hóstia. Onde eles leem? A página. Proíbe-se os leigos a ler a leitura da Bíblia. A festa do Sagrado Coração. A Igreja Católica Apostólica Romana é proclamada como sendo a única verdadeira e somente nela o homem pode encontrar a salvação. Tá vendo? Lembra que eu falei? Normalmente a seita fala que a salvação só é possível por intermédio daquela igreja. Então aqui está a Igreja Católica, eu tiro o apostólica aqui, porque não tem nada de apostólica. A Igreja Católica Romana, porque essa igreja não segue o ensinamento dos apóstolos. Procissão do Santíssimo Sagrado e a oração da Ave Maria, né? A definição da comunhão com um só elemento, a hóstia. O uso do cálice fica restrito ao sacerdote. Somente o sacerdote pode tomar do vinho. E os demais recebem a hóstia. Os 7 sacramentos e o dogma do purgatório são transformados em artigo de fé. Perdoe, gente, eu acabei não informando vocês onde a gente estava. A gente está no 17, tá? Conferida a tradição autoral igual à da Bíblia. Quer dizer, lembra dos judeus? Os judeus têm a tradição oral com a mesma autoridade da Bíblia. Por exemplo, o que o Papa fala é como se fosse a Bíblia para eles. O Papa senta na sua janela, né, ali, com uma posição escátedra, e profere ali. O que o Papa proferir é como se fosse a Bíblia para eles. Ou melhor, está acima das Escrituras. Declara-se a missa oferta propiciatória e confirma-se o culto aos santos. É estabelecida a canonicidade dos livros apócrifos, né? Para quem não sabe, a Bíblia da Igreja Católica tem mais livros do que o nosso. São livros espúrios, apócrifos, que não passaram no teste. A porção, os livros que nós temos na Bíblia, né? Bíblia quer dizer biblioteca, todos os livros, eles passaram por um teste para serem colocados ali, naquela biblioteca. Não tinha que ter, assim diz o Senhor, né? Então foram cerca de 72 judeus, no Antigo Testamento, por exemplo, né? A gente chama de Septuaginta. Então 72 judeus pegaram todos os livros que tinham na época e averiguaram para ver se realmente era a palavra de Deus. 72 judeus eruditos, homens entendidos, homens que realmente têm temor. Perdoe, gente. Então vamos lá. Declaração da autoridade temporal do Papa. Declaração de infalibilidade do Papa, tá vendo? O Papa é infalível. A Assunção de Maria, transformação e artigo de fé. Slide 18. Vale salientar que alguns dos dados aqui registrados são apenas aproximados, pois muitas vezes a doutrina era discutida, algumas durante séculos, antes de serem finalmente aceitas e promulgadas como artigo de fé, ou dogmas. Um exemplo disso é o dogma do purgatório, introduzido na Igreja Romana em 593, mas só declarado artigo de fé no ano de 1439. Então, a gente está falando bastante da Igreja Católica aqui porque ela arrasta a multidão, tá bom? Pedro, um papa diferente. Tenha ou não estado em Roma. O fato é que
se Pedro foi papa, foi um papa diferente dos demais que aparecem até agora. Se não, vejamos. Pedro era financeiramente pobre, né? Então, normalmente, os papas hoje, eles são ricos, embora eles abram mão do salário lá, mas eles têm um monte de regalias ali que eles podem usufruir. Então, Pedro era pobre. B, Pedro era casado, né? Então, eu fui para outra página, fui para 19. Então, os papas hoje não podem casar, mas Pedro era casado. A gente vai ver Jesus orando pela sogra de Pedro. Pedro foi um homem humilde, pelo que não aceitou ser adorado pelo centurião Cornélio. Então, Pedro não aceitava adoração. O papa, a palavra dele é infalível. O papa é como se fosse Deus. D, Pedro foi um homem repreensivo. E é de estranhar que Tiago, e não Pedro, príncipe dos apóstolos, como ensina a teologia vaticana, fosse o pastor da comunidade cristã em Jerusalém. Se Pedro tivesse sido papa, certamente não teria aceitado a orientação dos líderes da igreja quanto à obra missionária. Então a gente vai ver que quando aconteceu um problema, antes de falar isso, a gente já tem um grande problema que a gente compreende que Pedro não foi a Roma. E a igreja católica fala que Pedro foi o primeiro papa de Roma, né? Sendo que a gente não consegue ver se realmente Pedro foi a Roma. Os teólogos, né, não conseguem ver isso, mas enfim. Então a gente vê que houve um problema na igreja, e esse problema foi levado para a igreja de Jerusalém. E quem era o líder lá da igreja de Jerusalém? Era Tiago, e não Pedro. Se Pedro tivesse sido papa, as ordens das colunas, conforme Paulo escreveu em Gálatas, seria Cefas, Tiago e João, e não Tiago, Cefas. Tá vendo? Então a ordem que escreveram ali, Gálatas, normalmente o nome do líder, vem primeiro do que os demais nomes. E não foi o nome de Pedro que entrou ali. Então aqui, o estudo está querendo provar que Pedro não foi o papa, o primeiro papa de Roma, como a igreja católica afirma. O Pedro diferente, né? A própria história do papado é uma viva demonstração de que os papas jamais conseguiram provar serem sucessores do apóstolo Pedro. Eles falam que são. Já que em nada se assemelham àquele inflamado, né? Mas humilde servo do Senhor Jesus Cristo. Ele era inflamado, mas era um servo humilde. Vejamos, por exemplo, os papas são administradores de grandes fortunas da igreja. O clérigo José Maria Alegria, da Universidade Gregoriana de Roma, declarou no final do ano de 1962 que o balanço financeiro do Vaticano dispunha de um ativo de $1 bilhão. Hoje deve estar muito mais acima. Então, quer dizer, Pedro era pobre. Os apóstolos foram pobres, mas a gente está falando do primeiro papa aqui, né? Os papas são celibatários, isto é, não se casam. Não é bastante, ensina que o casamento é um sacramento. Pedro casou. Os papas frequentemente aceitam a adoração dos homens. Os papas consideram-se infalíveis nas suas decisões e decretos. Uma descrição do purgatório, de acordo com a teologia romanista, o purgatório, além de ser um lugar de purificação, é também um lugar onde as almas cumprem pena. Pelo que o fogo do purgatório deve ser temido grandemente. O fogo do purgatório será mais terrível do que todos os sofrimentos corporal reunidos. O único dia desse lugar da expiação poderá ser comparado a milhares de dias de sofrimentos terrenos. Isso aqui não é o que a gente crê não, tá, gente? É o que eles creem. Então eles acreditam que antes do inferno tem um purgatório ali, que a pessoa fica sofrendo ali no purgatório, então a pessoa deve se arrepender. Ou seja, mesmo depois da morte, a Bíblia vai falar que depois da morte segue-se o juízo final. No caso deles não, no caso deles ainda tem um purgatório. O escritor católico Mazzarelli faz seus cálculos à base de 30 pecados veniais por dia, e para cada pecado um dia do purgatório, perfazendo um total de 1.800 anos. Caso o pecado tenha 60 anos de vida na terra, deve-se acrescentar aos veniais os pecados mortais absorvidos, mas não plenamente expiados. Agora a gente pergunta, de onde eles tiram isso? Talvez lá daquela passagem do rico do Lázaro. Não tem nem como, porque a gente vai ver que Lázaro estava já se deliciando, né? Mas, enfim, a gente vai ver o próprio pai Abraão falando para o rico que não era possível o rico voltar. Ali era o destino final, não tinha mais jeito, né? Sufrágio pelos que se acham no purgatório. Entre o que pode assistir os que se encontram no purgatório, há 3 que se destacam no ensino romanista, que são... Então, no slide 23. A oração pelos mortos.
É de supor que a prática romanista de interceder pelos mortos tenha se gerado da falsa interpretação as seguintes palavras de Paulo: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Meu Deus do céu! Acho que se a gente pudesse falar com Paulo, a gente falaria assim, com Paulo, acrescenta aí súplica, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens vivos. Porque a Igreja Católica Romana entendeu que a súplica, intercessões e ações de graça a favor por todos os homens inclui também os homens que morreram. Por isso que tem lá as orações pelos mortos. Missa. As missas são tidas como os principais recursos empregados em benefício das almas que estão no purgatório. Pois, segundo o ensino romanista, a missa beneficia não só a alma que sofre no purgatório, como também acumula méritos àqueles que as mandam dizer. Uau! Olha que situação, gente. Então, assim, e outro detalhe, a gente vai ver que as ações da Igreja Católica, eu pulei para o slide 24, as ações da Igreja Católica, elas são para agradar o homem. Sempre vai ser para agradar o homem, porque a gente vai ver que a Igreja Católica tem vários deuses. Tem santo casamenteiro, tem santo para abrir as portas, tem santo para curar, enfim, tem santo para tudo, né? E, ou seja, cada santo é de acordo com a necessidade do homem. Esses santos, entre aspas, essas imagens, nada mais são do que o Deus do ventre da pessoa. Porque a pessoa vai para a igreja buscar um Deus que atenda às necessidades dela. Então, não está muito diferente de nós, né, gente? Porque a gente usa cada estratégia para atrair o povo. Então é culto disso, culto da bênção, culto da porta aberta, culto da vida financeira. É tanto culto que se arruma na igreja justamente para atrair as pessoas. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Senão a gente vira uma igreja católica. Tá? Vamos lá. Esmola, dá esmola com a intenção de aplicá-las nas necessidades da alma, que pena no purgatório. É jogar água nas chamas que devoram. Então, quando a pessoa dá esmola, tá vendo? Vocês percebem que Cristo, ele já não é o centro. A obra redentora de Cristo, ela já não é suficiente para a salvação do homem, mas depende do que o homem faz. Por que a Igreja Católica ela é pioneira no trabalho social? Por que a maioria dos capelães nos hospitais são católicos? É porque eles acreditam que a salvação é pelas obras. De contrapartida, nós temos os protestantes que entendem que a salvação não é pelas obras. E por esse motivo, eles são a minoria nos hospitais, nos trabalhos sociais. Sendo que a gente entende que todo salvo em Cristo Jesus, ele pratica boas obras. Por quê? Para ser salvo? Não, é porque ele é salvo. Ele é grato a Deus por tudo que o Senhor Jesus... Ele é grato por tudo que o Senhor Jesus fez por ele. Então por isso que ele pratica boas obras. Diferente da Igreja Católica, que entende que para o homem ser salvo, ele precisa praticar boas obras. Pretende a Igreja Romana que, exatamente como a água apaga o fogo, mais violento assim, a esmola lava o pecado. Ainda sobre o purgatório, o Concílio de Trento declarou: desde que a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo, nos Sagrados Escritos e pela antiga tradição dos pais, tem ensinado nos santos concílios e ultimamente nesse concílio ecumênico que há o purgatório e que as almas nele retidas são assistidas pelos sufrágios das missas. Esse santos concílio ordena a todos os bispos que diligentemente se esforcem para que a salutar doutrina concernente ao purgatório, transmitida a nós pelos veneráveis pais e sagrados concílios, seja crida, sustentada, ensinada e pregada em todas as partes pelos fiéis de Cristo. Tá percebendo isso daí? Então a missa, na realidade, é para aliviar as penas do purgatório. Tá bom? Refutação. O purgatório não é somente uma fábula engenhosamente montada, mas a sua doutrina se constitui num vergonhoso sacrilégio à honra de Deus e num desrespeito à obra perfeita efetuada por Cristo na cruz do Calvário. Essa doutrina, além de absurda e cruel, supõe os seguintes disparantes e blasfêmias. Página 26. Não obstante, Deus declara que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Contudo, ele se contradiz a si mesmo quando lança o salvo no purgatório para expiar os pecados já purgados. Então vocês percebem que todos têm que passar pelo purgatório. Tá vendo?
Porém, como nós lemos aqui em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Tá? Deus não queima os seus filhos no purgatório para satisfazer a sua justiça, já satisfeita pelo sacrifício de Cristo, mas para satisfazer a si mesmo. Ao lançar seus filhos no purgatório, Deus está com isso dizendo que o sacrifício de seu filho foi imperfeito e insuficiente. Jesus, que dos céus intercede pelos pecadores, vê-se impossibilitado de livrar as almas que estão no purgatório, porque só o Papa possui a chave daquele cárcere. Tá vendo? Então, Cristo, ele é anulada, a obra de Cristo na cruz do Calvário é anulada. Dizer que as almas espiam suas faltas no purgatório é atribuir ao fogo o poder do sacrifício de Jesus e ignorar completamente a obra que Cristo efetuou no Gólgota. Que o castigo do pecado fica para depois de perdoado. Esse disparate provém de um erro da teologia vaticana, segundo o qual a obra expiatória de Cristo satisfaz a pena devida aos pecados cometidos antes do batismo, e não daqueles que foram cometidos posteriormente. Todas essas incoerências sobre o dogma da purgatório estão em contradição com as seguintes afirmações bíblicas. Quanto à perfeita libertação do pecado. B. Quanto ao completo livramento do juízo vindouro. C. Quanto à completa justificação pela fé. D. Quanto à intercessão de Cristo. E. Quanto ao atual estado dos salvos mortos. F. Quanto à bem-aventurança e esperança dos salvos. O que a Igreja Católica Romana chama de purgatório, a Bíblia chama de Geema, ou inferno, lugar de suplício eterno, de onde aqueles que neles são lançados jamais sairão. E veja que nada poderá ser feito em favor daqueles que, infelizmente, que são lançados nesse lugar terrível de suplício. Então, o que a Igreja Católica chama de purgatório, a Bíblia chama de Geena, né? ou Geema. Acontece que o inferno, na realidade, aqui está até falando que é inferno, mas o inferno, propriamente dito, ele não foi inaugurado. Acontece que todos aqueles que morrem fora de Cristo, eles estão no lugar, né, no mesmo lugar lá que o rico estava, já sentindo o terror, o sofrimento do inferno, mas é bem verdade que toda alma que morre sem Cristo ainda está esperando o julgamento, porque Deus é justo, então todas as obras serão passadas lá. Aí depois, então, do julgamento, que todos, inclusive o diabo e seus anjos, serão lançados no lago de fogo e enxofre, ou seja, no propriamente dito o inferno, tá bom? Passei, estou no 29, a esse está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Gente, está sendo um pouco maçante, porque esse primeiro tópico que nós estamos estudando sobre a Igreja Católica é bem vasto. Então eu estou só passando, depois a gente vai falar sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Testemunha de Jeová, Congregação Cristã, né? E então a gente vai falar sobre essas as demais seitas aí. Mas a despeito da Igreja Católica é bem vasto, né? E necessário também, porque tem gente que pensa que o único problema da Igreja Católica são as imagens. Por exemplo, a gente tem um movimento carismático. Movimento carismático, as pessoas já, entre aspas, tá, gente? Tá sendo batizado com o Espírito Santo, tá tendo visão, revelação, eles falam em línguas. Depois vocês pesquisam lá o movimento carismático da Igreja Católica, que vocês vão ver essa questão, tá bom? É claro, evidente que é um falso movimento, não é a pessoa do Espírito Santo, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. É a mesma coisa quando a pessoa, lá na Igreja Católica, faz um pedido a um determinado santo ou imagem e recebe. Aí eu já vi pessoas falando assim, é Deus quem cura, a pessoa está orando o santo ali, mas Deus, mediante a sua graça, misericórdia, cura. Não. Porque a partir do momento que a pessoa é curada, mediante uma petição que ela tenha feito uma imagem, quem vai ganhar a glória vai ser aquela imagem, e não vai ser Deus. Então a gente precisa entender que o diabo, ele também cura, ou ele esconde a doença, tira de um lugar, bota para outro, ou ele tira a doença que ele mesmo colocou, mas o diabo também, ele faz sinais e maravilhas. Tanto é que naquele grande dia, a Bíblia vai falar que muitos vão falar, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu falei novas línguas e tal, e o Senhor Jesus vai falar o quê? Apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. Então esses líderes, esses falsos líderes, eles fazem sinais e maravilhas, eles são seguidos por multidões e multidões. Infelizmente o homem é o que ele veste, o homem é o que ele ostenta, né? Enfim, se ele tem um bom carro, se ele tem um mega templo, esse é o homem de Deus. Meu Deus, então o negócio é muito sério, tá bom? Então, a Igreja Católica,
tem esse movimento carismático, e por isso que a gente está enfatizando aqui. O problema da Igreja Católica não é só as imagens. Esse movimento carismático tirou as imagens do templo. Mas tem muitas outras doutrinas, ensinamentos, heresias que a Igreja ensina, tá? Aí vamos prosseguir aqui. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantermos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós não precisamos de esmola, nós não precisamos que alguém dê esmola, nós não precisamos que se faça missa para nossos pecados ser perdoados, porque os nossos pecados eles são perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. Nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O purgatório do crente é o sangue de Jesus. Mudei de slide, tá, gente? Estou no 30. Sobre a Virgem Maria, a essência da adoração na Igreja Católica Romana gira não em torno do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas da pessoa da Virgem Maria, porque na cabeça dos católicos, Maria continuou virgem. Olha só que situação, que aberração. Né? Maria continuou virgem. É bem verdade que Maria, nós respeitamos Maria, entendemos que ela teve um papel muito importante, honramos, mas nós não fazemos orações a Maria, porque Maria, na realidade, a participação de Maria, me perdoe aqui pela palavra bem, né, chula que eu vou falar, mas é como se Maria tivesse feito ali, sido uma barriga de aluguel, vamos dizer assim, tá? Então, assim, porque a pessoa do Senhor Jesus foi obra do Espírito Santo. Foi obra do Espírito Santo. Tá? Então, depois que Maria teve Jesus, aliás, ela sempre foi uma pessoa comum, mas ela viveu a vida dela de forma comum. Né? Tudo indica que José morreu cedo, né? E Maria, no caso, ela teve outros filhos. Tiago mesmo é um dos filhos dela. Então, Maria teve outros filhos. No decorrer dos séculos, as mais diferentes, absurdas crendices têm sido criadas em torno da humildade mãe do Salvador. A humilde mãe do Salvador, me perdoe. Maria não foi concebida sem pecado. O que a Bíblia declara é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só a respeito de Cristo é que se pode ser dito. Com efeito, nos convinha em sumo sacerdote, assim como esse, santo e culpável, sem mácula, separado dos pecadores, efeito mais alto do que os céus. Só Jesus que nasceu sem pecado. Porque o homem, propriamente dito, não teve participação. Maria era virgem. Maria não se casou com José, todos nós sabemos disso. Maria teve outros filhos, conforme eu falei, além de João. O Novo Testamento se refere aos irmãos de Jesus, ainda em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 1 Coríntios, Gálatas. Os ensinadores romanistas dizem que aqueles a quem o Novo Testamento chama de irmão de Jesus, na realidade são seus primos. Essa interpretação é errônea e visa fortalecer o dogma da perpétua virgindade de Maria. Veja que irmãos e primos são distintos no Novo Testamento. Primo era primo, irmãos eram irmãos. O fato de Maria ter sido virgem no ato da concepção de Jesus é ponto pacífico nas Escrituras. Porém, afirmar que ela continuou virgem após o parto é antítese de Mateus 1,25. Contudo, não a conheceu, enquanto não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, enquanto ela não teve Jesus, ela se manteve virgem. Mas depois que ela deu, aí automaticamente ela casou com José e tudo mais, teve outros filhos. Tá bom, gente? Então, assim, bem longo, mas muito necessário. Eu estou mudando de slide aí, porque a Igreja Católica, ela arrasta a multidão e muitos dos nossos irmãos saíram da Igreja Católica. Então, repito aqui, quero enfatizar, o problema da Igreja Católica não é só imagem de escultura, tem muito mais, né? Tem a questão do confessionário, tem a questão do purgatório, tem a questão do Papa ser infalível, né? Tem a questão dos livros apócrifos, o purgatório, e por aí vai, tem muito mais, tá bom? Então, já partindo pro fim aí, eu peço só mais 15 minutinhos pra gente avançar um pouco aqui pra próxima aula não ficar tão extensa e a gente conseguir terminar, tá bom? Tendo em vista que a gente teve um imprevisto aí. Depois eu vou pedir ajuda a Tamara pra gente ver uma outra ferramenta pra gente fazer a nossa aula aqui. Acho que essa aqui, né, eu tô com medo já de não funcionar como vem funcionando das outras vezes. Vamos lá, o Espiritismo. O Espiritismo é, sem dúvida, uma das heresias que mais cresce no mundo hoje. O Brasil, particularmente, detém o triste recorde de ser o maior reduto espírita do mundo. O seu crescimento se dá, em grande parte, devido
fascínio que os seus ensinos exercem sobre as mentes das pessoas desprovidas do verdadeiro conhecimento e alienadas de Deus, alheia à palavra de Deus, e divorciados de toda a verdade. O Espiritismo tem se constituído numa espécie de profundeza de Satanás. Então, assim, é bem verdade que não só no Brasil, mas na África em geral, embora o Espiritismo não seja visto com bons olhos, mas tem crescido de forma assustadora. E pasmem, o diabo, ele é sagaz, ele tem uma forma diferente de atrair as pessoas. Então existem vários tipos de espiritismo. A gente não pode generalizar, né? Existem vários tipos de espiritismo, é uma estratégia do diabo justamente para ganhar adeptos. Assim como as seitas também, é uma estratégia do diabo para levar multidões e mais multidões para o inferno. É bem verdade que Deus não vai ter ninguém como inocente, porque nós temos a palavra de Deus. É lamentável que muitos não têm acesso à palavra de Deus. Tá? Porém, o presbítero Luiz mesmo estava dando aula lá na nossa IDP, e ele falou sobre Romanos, capítulo 1, se não me falha a memória, né? Que Deus não vai ter ninguém por inocente. Por que não vai ter ninguém por inocente? Porque é bem verdade que a natureza em si, ela acaba pregando. Por mais que não tenha chego um missionário nos lugares longe, de difícil acesso, é bem verdade que quando o homem olha para a natureza, olha para o universo, para o sol, para a lua, ele acaba tendo ali uma certeza que existe um ser todo-poderoso, onipotente. E o Espírito Santo está atuando nos corações desses homens. Sendo que eles endurecem o coração. Ao invés de glorificar unicamente ao Eterno, eles acabam fazendo o quê? Eles glorificam um pedaço de madeira, eles adoram o sol, adoram a lua, adoram as estrelas. Então, por mais que as pessoas não tenham acesso às escrituras, é bem verdade que elas não são inocentes. E aquelas que têm possibilidade de ler a Bíblia no celular e tudo mais e não leem, né, elas acabam caindo nas redes aí do espiritismo. Normalmente a pessoa procura o espiritismo quando está passando por um problema familiar, um problema na vida conjugal, e aí chegando lá eles acabam falando que você tem que se envolver, tem que se comprometer. No baixo espiritismo eles falam que você tem que fazer a cabeça e tudo mais e tal. Enfim, é uma forma de atrair o homem. Vamos lá. A gente tem aqui a profundeza de Satanás, pronto a tragar pessoas incautas que estão a buscar a Deus em todos os lugares e por todos os meios. Ou eu diria o seguinte, tudo bem, né? Muitas pessoas boas acabam indo para o espiritismo em busca de Deus, mas é bem verdade que normalmente as pessoas acabam caindo nessas religiões falsas porque elas vão em busca de uma solução para os seus problemas, né? Então, assim, e por isso que elas acabam sendo enganadas, porque elas, ao invés de buscar a Deus, o Deus bíblico, elas acabam indo buscar solução para os seus problemas. Por isso que elas acabam no catolicismo, no espiritismo e por aí vai. Não estou generalizando, tá, gente? Tem muita gente boa, muita gente sincera, que acabam indo para essas seitas aí porque buscam paz para sua alma e tudo mais. Mas por que não pegam a Bíblia para ler? Eu continuo afirmando que muitas delas, a maioria dessas pessoas, são pessoas que não são ovelhas, porque as ovelhas do Senhor conhecem a sua voz. A gente não se deixa ser enganado, a gente pode até ficar por um tempo num determinado segmento, movimento, mas o Espírito Santo, ele fala conosco, ele não nos deixa enganado. Então, resumo histórico do Espiritismo. O Espiritismo constitui-se no mais antigo engano religioso já surgido. Porém, em sua forma moderna, como hoje é conhecida, o seu ressurgimento se deve às duas jovens norte-americanas, Margaret e Cat Fox, de Redville, estado de Nova York. Não sei se vocês conhecem a história dessas jovens, não é isso? Existe até um falso entendimento que o demônio, por exemplo, pode pegar nos objetos e tal. Vem do espiritismo. A gente vai ver alguns cristãos pensando dessa maneira. Subdivisão do espiritismo. Embora consideramos... Depois eu vou postar aqui, tá, a história dessas duas irmãs para vocês acompanhar, da mesma forma que eu postei o link, só pra gente ganhar tempo aqui. Embora consideramos o espiritismo igual em toda a sua maneira de ser, os próprios espíritas admitem haver diferenças, formas de espiritismo assim designadas, tá bom? Pra gente, tudo é espiritismo, mas existe algumas categorias. São estratégias do diabo para se ganhar adepto. Temos o espiritismo comum. Dentre as muitas práticas dessas classes de espiritismo, destaca-se as seguintes. O quiromancia, é aquela questão
né, de diversão pelos exames aquelas mulheres que ficam lá, as ciganas, né? Normalmente, quando elas veem as pessoas passando de cabeça baixa, logo elas chamam ali para ler a mão das pessoas. Então, tem a desviação pelo exame das linhas das mãos, tá errado ali. E mesmo que o mesmo que quiroscopia, né? B, cartomancia, a desviação pela decifração de combinação de carta, de jogar. Então, a gente vê aí o espiritismo comum, né? C, grafologia, estudos dos elementos normais e principalmente patológico de uma personalidade, feito através das análises das suas escritas. D, hidromancia, a arte de adivinhar por meio de água. E astrologia, estudo ou conhecimento da influência dos astros, especificamente dos signos, no destino, no comportamento dos homens, e também conhecida como uranoscopia. Olha aí que interessante. Gente, o que eu já vi de crente falando, o meu signo é isso, o meu signo é aquilo, posta até nos status, não cabe no gibi, tá? Então a gente vê esse tipo de espiritismo aqui, espiritismo comum, que esse espiritismo aqui não arreia despacho, né? Enfim, é um tipo de espiritismo que acaba alcançando a muitos, né? Porque nem sempre você tem que, por exemplo, pertencer a uma casa espírita, ou fazer a cabeça. Aqui você não precisa fazer a cabeça, né? Você não precisa deitar para o santo. Você passando na rua ali, você pode fazer uma consulta através das cartas, né? Você faz a consulta através das cartas e não volta mais. Você pode dar a sua mão ali para ser lida. Então, tá vendo? Você então tem ali um contato com o espiritismo, tá bom? E a gente vai parar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar do baixo espiritismo, né? Esse sim já acaba tendo ali a pessoa tem que arriar despacho, tem que fazer cabeça, não é isso? Então esse sim é um baixo espiritismo. Tem muitas pessoas que não se identificam com esse baixo espiritismo. Então o que ela vai fazer? Ela vai procurar um outro tipo de espiritismo. Tem o espiritismo científico, né? Tem o espiritismo kardecista, né? Que é conhecido como mesa branca. Enfim, tem vários tipos de espiritismo, várias estratégias, justamente para que o homem ele possa cair no erro, possa negar a palavra e seguir os seus próprios desígnios, seus próprios desejos. Então, é bem verdade que... Eu vou puxar vocês aqui para mim. Pronto. É bem verdade que o diabo, ele procura, gente, organizar uma religião de acordo com o desejo do homem. É como se o diabo perguntasse assim, qual é o seu desejo? E aí ele organiza aquela religião ali de acordo com a demanda. E a gente acaba seguindo os nossos desejos, né? A gente entra em determinada igreja, ou melhor, a gente não, as pessoas entram em determinada igreja, que tem lá pregação da palavra, tem oração, e normalmente a mensagem não é dirigida para ela. E todos nós temos problemas, né, gente? Nós temos problema financeiro, problema familiar, etc. Mas nós compreendemos que só o fato de nós buscarmos o Senhor, de adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, Deus, mediante a sua graça e misericórdia, Ele nos abençoa. Então, eu não preciso me preocupar, sabe, em ir para a igreja, por exemplo, para buscar algo para mim. Eu digo isso por experiência própria, gente. Olha, quando eu paro para orar, normalmente eu exerço um papel de intercessor. Eu oro pouco por minha família. Eu oro por minha família, mas assim, eu invisto muito tempo orando pelo próximo. Eu oro pelos governantes, e a gente vai orando. E, gente, Deus me abençoa de tal maneira, sabe? Eu não tenho essa preocupação de orar muito por mim. Então, essa forma de pensar e de agir acaba nos protegendo. Porque senão a gente acaba procurando movimentos, pregações que fale conosco, que massageie o nosso ego, que nos deixe satisfeito. É por isso que essas pessoas acabam parando no lugar, numa religião falsa, né? Por quê? Conforme eu falei aqui, é maravilhoso demais. Eu particularmente não gosto, estou falando o que acredito que a maioria pensa. É maravilhoso demais você estar numa igreja, né, num ambiente que fale só sobre você, que fale só sobre os problemas que você passa, e só falta colocar um trono para você sentar. Meu irmão, Deus te trouxe hoje aqui para te abençoar, ele vai mudar a sua vida, é tudo pro homem, nada para Deus. Isso é bom demais. Na realidade, eu me sinto incomodado quando eu estou num lugar desse, né? Que canta hinos de vingança, né? Por que eu estou insistindo nisso? Porque é por causa disso que as pessoas acabam parando numa falsa religião. Elas não vão para as igrejas ou para as instituições
para adorar unicamente a Deus. Elas gostam do sobrenatural, sabe? Daquilo que é poderoso. Então isso é muito perigoso, tá? Então que nós possamos vigiar, não semana que vem, o nosso encontro é uma semana sim, uma semana não, tá bom? Uma sexta sim, uma sexta não, mas na próxima aula nós daremos continuidade falando sobre o baixo espiritismo e depois falaremos da congregação cristã. Essa é uma aula um pouco maçante, mas é muito importante essa aula porque nós lidamos com todos os tipos de pessoas. Quer ver um exemplo muito interessante? A gente chama os espíritos do espiritismo, né, de demônio. A gente chama, não, a Bíblia chama, né, de demônio. E na realidade, os espíritas, eles entendem que não são demônios, mas sim espírito de pessoas desencarnadas, ou os espíritos dos escravos. E tem os espíritos bons e tem os espíritos ruins, mas não são demônios segundo o entendimento deles. Então, o espírito do escravo, por exemplo, fugitivo, por que eles arreiam lá um despacho? Justamente para que os espíritos dos escravos possam comer aquele despacho. Então, quando a gente está evangelizando, é bom a gente ter esse conhecimento. Imagina você chamar o espírito, segundo ele, do escravo, de demônio. Tem um nome lá de tranca-rua, mas não é demônio. Aquele ali é um espírito rebelde, segundo eles. O espírito de rua, segundo eles, né? Mas não é um demônio, né? Então, eles entendem que o demônio existe sim, o diabo existe, mas na cabeça deles, eles estão servindo a Deus. Então é bom a gente ter esse tipo de conhecimento. Talvez um colega do serviço seja um testemunho de Jeová, seja católico, ou seja espírita, ou seja da congregação cristã. A gente não está aqui para confrontar ninguém, mas é bem verdade que a Bíblia vai falar que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se o Espírito Santo ele me der a oportunidade de pregar para uma pessoa que seja espírita, que seja católica, que seja da congregação cristã, que seja testemunha de Jeová, e eu não pregar, olha, eu vou estar pecando. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. É o pecado da omissão. Então por isso que nós temos que ter um mínimo de conhecimento, justamente para que a gente possa ter embasamento para pregar a palavra do Senhor com cuidado, com calma, com carinho, sendo longânimo, justamente para que a gente possa ganhar. Porque talvez a pessoa esteja lá enganada. Né? Tem muitas pessoas que migram, que saem, de repente, lá do catolicismo, como está aí o nosso presbítero Luiz, que saiu do catolicismo, né? E outros saem do espiritismo, ou saem da igreja católica, da igreja universal, da igreja mundial, e realmente começam a seguir igrejas sérias, que leem a palavra, que incentivam o povo a ler a palavra, que tem oração, que tem a pregação da palavra genuína. Então essa é a nossa esperança. É por isso que nós temos que ter um mínimo de conhecimento. Então assim, o conselho que eu dou, pesquisem. Não fique só com a aula aqui. Nós somos um curso básico, mas é necessário que vocês dêem continuidade, façam uma pesquisa, leiam mais a respeito, porque aqui é só um norte